portugueses que aqui compravam escravos, eles não contratavam os escravos, a relação de trabalho, eles compravam da burguesia comercial holandesa, que era terceirizada, contratante, a compra e venda da força de trabalho. A diferença é que agora a contratada e a contratante não há compra e venda, há locação de força de trabalho. Locação. Eu não vou falar para vocês desse PL, tá certo? Bastaria dizer que tem um item sindical dele, que ele diz que todo trabalhador vai ter direito a ser filiado ao sindicato. Para vocês darem gargalhada, artigo 7º. A contratante deverá informar ao sindicato da correspondente categoria profissional o setor ou setores envolvidos no contrato e prestação de serviço. Então as empresas vão dizer para os trabalhadores e para a contratante que o sindicato está pronto para representá-los. É uma piada, entendeu? É assintoso. Entendeu? Porque nós sabemos que no setor terceirizado, eu estava conversando há pouco aqui com um companheiro terceirizado, eu não sei se ele ainda está aqui, né? Neto. Né? Os terceirizados, as terceirizadas, há uma dificuldade muito grande de representação sindical por todos os motivos que a gente sabe. São empresas de escravidão da força de trabalho, de locação escrava de força de trabalho. Há depoimentos no nosso Riqueza e Miséria do Trabalho no Brasil, muitos, e de muitos pesquisadores, que a trabalhadora, se ela começa a conversar com a sua companheira e monta um grupo, tá certo? A empresa responsável por essas trabalhadoras a separa, esparrama uma de outra, para evitar qualquer tipo de organização natural, solidária e coletiva do trabalho que os trabalhadores públicos fazem. Que os trabalhadores das empresas, quando podem, fazem. Mas quando você está numa empresa que sabe que a rotação é vital para desorganizar, não pode ter 2 ou 3 ou 4 ou 5 trabalhadoras conversando. E tem acontecido um fenômeno que eu tenho visto depoimentos impressionante. Com essa crise brutal das universidades públicas no final do governo Dilma, tá certo? No final e os primeiros meses do governo Dilma. E para não falar agora desse governo, tá certo? A contra-revolução aberta, né? Há depoimento de trabalhadores terceirizados que disseram nas universidades: nós preferimos ficar sem trabalho, mas não queremos continuar na universidade pública, porque depois volta e a gente passa a receber aqui, porque se a gente sair daqui vai ser pior ainda. Quando uma trabalhadora pública terceirizada diz que ela aceita ficar sem receber, para não sair desse emprego, é porque nessa altura ela sabe que se sair dali vai ser pior ainda, e ela não está recebendo. Eu não vou falar disso, porque todos sabemos. Aonde tem mais acidentes de trabalho? Nos terceirizados e nas terceirizadas. Onde tem mais mortes no trabalho? Indústria de energia elétrica, indústria de petróleo, química. Onde tem mais assédios? Call center, telemarketing. Quanto mais as diferenças são brutais. O Diese tem muitos estudos sobre isso, muito sérios. Os acidentes de trabalho, as mortes, os adoecimentos são muito maiores nas empresas terceirizadas. Ah, professor, mas vamos ter direitos. Ah, o terceirizado hoje tem direito. O problema é que abula, entende? Abula. Quando um trabalhador ou uma trabalhadora consegue entrar na justiça, porque imagina para um terceirizado ou para uma terceirizada, e um parênteses, a terceirização tem sexo. A terceirização se intensifica, dada a divisão sociossexual do trabalho, na intensa exploração mais brutal das mulheres, que vivem uma dupla jornada, quando não tripla, que levou um ministro muito culto, né, de um governo, esse governo só tem jovens, ninguém tem mofo, ninguém tem fungo nesse governo, né, cheio de mulheres, negras, índios, né, governo assim, multicultural, entende? Um ministro, sei lá o nome dessa figura, né? Disse que as mulheres do Brasil, como é que é? Os homens, o problema dos homens que vão mais aos médicos, alguma coisa assim, porque eles trabalham mais do que as mulheres. Os homens trabalham mais do que as mulheres. Então são os homens que lavam as cuecas nas suas casas, as calcinhas, as meias, que limpam, em geral são os homens que limpam os sacos de lixo dos banheiros sujos de merda. São os homens. É assim que predomina nas casas. São
São os homens que cuidam predominantemente das fraldas sujas dos bebês. São os homens que fazem predominantemente as comidas para as meninas, filhas e para as mulheres irem trabalhar no mercado de trabalho. Então esse ministro, acho que ele está na Noruega, entende? Esse PL, eu não vou perder muito tempo, porque eu tenho que terminar, tá certo? E quero terminar com bom humor. Esse PL diz que as disposições, artigo 2, artigo 1, parágrafo 2, as disposições dessa lei não se aplicam aos contratos de terceirização no âmbito da administração pública direta, autárquica e fundacional da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, essas medidas não se aplicam aos funcionários públicos. Artigo 1, parágrafo 2. Aí você vai lá para o finalzinho do decreto, do PL, perdão, e diz assim, artigo 26, eu estou lendo o PL como ele é na lei, artigo 26, basta isso. Os direitos previstos dessa lei serão imediatamente estendidos aos terceirizados, administração direta e indireta. Deu para entender? No parágrafo 2 do artigo 2, que ele não se aplica. Mas no parágrafo 26, que é o penúltimo, diz que ele vai ser imediatamente estendido. Ou é indigência jurídica, ou é golpe. As escolas de direito do Brasil são predominantemente conservadoras, mas não são burras. Último argumento. 10, 20 anos atrás, o empresariado dizia que queria terceirizar a atividade meio para que ele pudesse caprichar na atividade fim. Quer dizer, a atividade meio a gente terceiriza, porque a gente quer fazer a atividade fim, o foco da empresa qualificado. Hoje esse projeto, a primeira medida dele, a mais nefasta, a da escravização do trabalho, é aquela que elimina a separação da atividade fim. E por que o empresariado há 10, 15, 20 anos atrás dizia que queria terceirizar a atividade meio para garantir a atividade fim? Porque foi o que pegou naquela época. Passou. Agora aquilo fica maldito pelo desdito. É burla atrás de burla, entende? E é preciso que haja uma luta, porque aqui tem uma questão importante. A classe trabalhadora, no sentido amplo do termo, ela está olhando o governo que se foi e ela percebeu que alguma coisa está errada. Mas esse governo não lhe fez, que se foi, não lhe fez merecer rebelar-se contra a sua saída. Isso não sou eu que estou defendendo que devesse ser assim ou não. Estou constatando. Né? Eu não vi nenhuma grande paralisação operária em fábricas contra a deposição da dívida. Era de se esperar. Se fosse um governo que as classes trabalhadoras, né, além de quando caiu, este será um governo que nós haveremos de recuperar na história latino-americana. Eu lembro que na minha geração a gente era um pouquinho mais nervoso. Né? Quer dizer, a gente podia ser mais moderado, mas era um pouco nervosinho, tá certo? Fiquei muito feliz das vezes que voltei ao Chile nos últimos anos e ver a juventude chilena em luta a recuperar Salvador Allende. Recuperar. Porque o Allende ganhou um processo eleitoral e implementou reformas profundas, e por isso caiu. Mas caiu com luta popular. Muita gente morreu. Muito bem. O governo, mas essa classe trabalhadora olha esse governo e diz: vão dar mais direito para a gente? Mas Temer. Mas eles estão falando que nós vamos trabalhar 12 horas por dia, não 8. 80 horas por semana, depois alguém falou 80 não, 60. E fala que é na França, é assim, que é uma burrice total. Mas que ignorância, qualquer pessoa sabe que é uma luta vital na França hoje. Tá certo? Porque a classe trabalhadora e a juventude não aceita. Imagina se tem jornada de 80 horas na França. É o governo da ignorância. Do golpe da ignorância. Golpe e ignorância juntas, imagina onde nós vamos parar. Ou será que a
população não sabe, e a população começa a perceber a devastação. Aí vem alguém e diz, olha, vamos... Olha como o argumento é insidioso. Como a expectativa de vida aumentou no mundo inteiro e no país, como a estrutura demográfica brasileira está mudando, nós parecíamos uma... Certo? Como é que eu posso dizer isso aqui? Uma pirâmide. Agora nós parecemos um barril de chope. Estamos engordando no meio. Né? Nossa população está ficando mais idosa, tá certo? E crescendo também no alto, mais longevo. Então, é um raciocínio quase elementarmente matemático. Se a expectativa de vida hoje aumentou 20, 30 anos, em muitas décadas, em quase um século, então, nós não podemos mais aposentar com 65 anos. Mas não dá para falar logo 70. Então vamos começar com 65. Mas e as mulheres? Tem que falar, primeiro os homens garantem, primeiro nós vamos fazer, depois a gente vê o que faz com as mulheres, como no Ministério. Ministério sem mulher, depois uma grita generalizada, aí ele falou, tem que arrumar uma mulher. Mas não tinha. Como a mulher ia aceitar um? Não é fácil, entende? Haja oportunismo para aceitar um ministério no meio de fungo. Então a pergunta elementar é o seguinte: os filhos das classes médias e os filhos das classes burguesas começam a trabalhar com 25, com 26, com 27, com 20 anos, 28 anos. Faz a graduação, vai para o mestrado, faz o doutorado, depois ele começa a trabalhar. As classes médias, nós somos professores, sabemos que é mais ou menos assim. As classes burguesas, muitos deles nunca trabalharam, vivem do saque do trabalho alheio, simples assim. Mas e o trabalhador rural que começa com 5, 6, 7, 8, 9 anos? O trabalhador da fábrica, que depois de 10, 15, 20 anos da fábrica, ele está destroçado. Começa com 15, com 25, com 35, ele está destroçado, corporeamente envelhecido. É justo? Sem entrar no debate, que a Previdência não é deficitária. Deficitária é o juros da dívida que nós pagamos para os bancos. Aliás, tem uma passagem espetacular do documento Uma Ponte para o Futuro, eu não sei se eu trouxe aqui, Uma Ponte para o Abismo. Temer diz, os juros brasileiros, do governo Temer, né? Os juros brasileiros são de fato uma questão difícil, é um problema anômalo. Difícil mesmo de compreensão para as mentes mais inteligentes, mas aí é o Skype, entendeu? Eu disse, eu escrevi um artigo que eu chamei o butim anômalo, entende? É o butim. E é o butim. Quem põe a mão no butim? Só especialistas. Condição para botar a mão no butim. Presidente mundial do Banco Mundial. Aí, nesse butim, certo? Vamos lá olhar no Aurélio o que quer dizer butim. Ah, bom, esse professor está usando umas coisas antigas. É simpático a ideia do butim, né? São muitas perguntas. Se o empresariado quer garantir os direitos para as terceirizadas e para os terceirizados, pergunta, digamos, ingênua minha, que sou um pouquinho ingênuo. Por que as empresas de terceirização burlam e não pagam a legislação protetora do trabalho? Os empresários dizem que a terceirização cria empregos. 12, 13 milhões de desempregados, de terceirizados, veja quantos trabalhadores, vamos ter 30 novos milhões de empregos. Mas tem uma pergunta, uma coisa elementar. A trabalhadora ou o trabalhador terceirizado trabalha muito mais horas do que o trabalhador e a trabalhadora seletistas ou estatutários, que recebem menos. Então, onde tem 4 ou 5 seletistas, 3 terceirizados vão fazer o trabalho de 4 ou 5. Está empregando ou está desempregando? Ah, estou empregando 12 milhões, mas desempregando 16. Sacaram? O golpe.
Se os empregos terceirizados são assim tão bons, por que é exatamente nesses setores que os acidentes, as mortes ocorrem? Expliquem para a gente. E por último, ou penúltimo, por que nesse universo de trabalho, onde há intensa presença feminina, estão ampliados os abismos decorrentes da divisão sexual do trabalho, onde as mulheres recebem menos, têm menos direitos e ainda exercem uma dupla, quando não tripla jornada? A quem interessa fragmentar ainda mais a classe trabalhadora, ampliando as diferenças? Você sabe que os terceirizados e as terceirizadas há diferenças de uniformes, de restaurantes, que comem os terceirizados, para não falar de direitos. A quem interessa isso? Então nós vamos igualar os terceirizados pela precarização. Esta é a medula de um governo golpista. Só luta popular, luta social, luta sindical, luta da juventude, luta do movimento ambientalista, luta contra a privatização é que pode travar esse processo. É um governo ilegítimo. Há uma coisa importante no país hoje. Não tem um canto desse país que não se rebele. Né? Já é assim, senso comum. Quando alguém falar primeiramente, todo mundo responde o quê? Fora Temer! É isso, fora Temer. A luta continua. Só a luta social pode impedir um governo desse tipo. A devastação do trabalho não haverá de passar. O trabalhador pobre, a trabalhadora pobre. Não há nenhum trabalhador, nenhuma trabalhadora terceirizada que não sonhe em ter direito. E não há nenhum trabalhador ou trabalhadora que tem direitos que não tema virar terceirizado. Os dois polos fundamentais da classe trabalhadora têm uma unidade visceral. Tomara nós tenhamos condições, capacidade de unir sindicatos em questões vitais. Eu sei que há muita diferença sindical, mas nós podemos nos unir numa questão vital como essa. Terceirização, não. Não é assim, terceirização da atividade meio sim, terceirização da atividade não. Terceirização é um flagelo. Quer terceirizar? Terceiriza a empresa privada. Eu disse isso no Tribunal Superior do Trabalho, quando fui convidado para lá falar. Tinha 15 minutos para falar. Vou aproveitar e já vou falar logo de cara. Todo mundo fala em terceirização, flexibilização do trabalho. Vamos flexibilizar a propriedade privada. Privada, coletiva, autogestão. Vamos ver. Trabalhar esse professor é lucro. Mas por que o trabalho pode? O trabalho não é um valor. O trabalho não é um ato constitutivo do indivíduo no seu tornar-se humano e social. Por que o trabalho tem que ser sempre aviltado, explorado, mercadorizado? Por que o trabalho tem que ser força de trabalhar? Porque o Marx diz. Quem diz isso não estudou o Marx direito. O Marx nunca disse que o trabalho tem que ser força de trabalho. O Marx diz que o capitalismo converte um sentido humano vital. Para Marx, o trabalho é uma atividade humana vital. E o Marx tem verdadeira repulsa pelo fato do capital converter uma atividade humana vital em uma atividade geradora do capital. Então não é o Marx que diz isso. Né? Tomara as lutas sociais. Eu participei de muitos atos contra a terceirização no Brasil no ano passado. E uma delas particularmente me empolgou muito. Umas 1.500 pessoas foi em Belo Horizonte. Estava o MTST, o MST. Os pobres sabem que não há flagelo pior que a terceirização. Só há um pior que a terceirização. É o desemprego. E se a classe trabalhadora regredir, tá certo? Da regulamentação para a terceirização, nós estaremos num passo muito mais perto da terceirização para o desemprego. Porque você contrata como uma sanfona. Né? O mercado amplia, você puxa a sanfona. O mercado restringe, você joga tudo para fora. E o que é, num minuto, o que é a prevalência do negociado sobre o legislado? Um punhal no coração e uma espada na nuca, a classe trabalhadora vai ser convidada a decidir. Vocês querem rebaixar, diminuir a jornada de trabalho com diminuição do salário, ou você prefere o desemprego? É natural que os trabalhadores e as trabalhadoras vão dizer, não, vamos reduzir a jornada de trabalho, a gente faz mal que reduz o salário, depois nós vamos lutar para reconquistar. A prevalência do negociado
sobre o legislado é um escárnio, ainda mais numa crise com 12 milhões, segundo o índice oficial de desemprego, porque é muito mais do que isso, né? Quem achou que esse governo não era um golpe, errou. É um golpe, e é um golpe muito terrível, não contra a Dilma, mas contra a classe trabalhadora, contra o movimento negro, contra o movimento feminista, contra as comunidades indígenas, a favor dos bancos e da grande burguesia e do pacto sibilino. Fora bancos, fora pacto sibilino e fora a grande burguesia brasileira. Nós haveremos de não aceitar essa tragédia. Não é possível, 40, 50, sei lá quantos anos depois da ditadura, temos que lutar por uma ditadura desse tipo, respaldada pelo parlamento, cujo objetivo não é outro, senão devastar os interesses da classe trabalhadora. Eu acho que eu consegui falar um pouco da classe trabalhadora sem deixar de tentar chamar atenção. Apesar de que o momento que nós estamos vivendo do país não nos permite que a gente fique olhando e esperando para ver o que vai acontecer. Porque depois que o muro cair em cima da nossa cabeça, aí vai ficar mais difícil levantar. Tá? A luta deve continuar e tem um elemento que nos é vital. Esse governo não tem legitimidade. Nem mesmo os setores que o impuseram creem na legitimidade deles. Isso nos dá força e é vital que a gente possa refletir e intensificar todos os espaços de luta, social, sindical, política, partidária, todos os espaços onde for possível derrotar. Nós não podemos dar um minuto de sossego para o governo ter. Então, se primeiramente foi fora Temer, segundamente, finalmente, tchau Temer! Fora Temer! Aí, cara. Boa noite a todos e todas presentes aqui. Eu queria fazer uma saudação à mesa, né, na condição de coordenadora de pós-graduação do curso de Serviço Social e Desenvolvimento Regional. Então, agradecer muito a presença do professor Ricardo Antunes, né, do Gustavo e da Marcela, que inclusive teve um papel fundamental nesse processo de organizar e articular um evento com essa magnitude. Me causa uma felicidade muito grande ver que estamos, né, com esse auditório cheio. E eu penso que essa discussão ela é importante, ela é central, e eu espero que a gente saia daqui, né, provocado, mobilizado com algumas questões. E aí falar um pouco da particularidade das pós-graduações dentro da universidade. No ano passado e esse ano se reproduziu um corte orçamentário de 75%. Isso me faz pensar um pouco, né, qual é o papel então da pós-graduação dentro de uma universidade pública, onde pressupõe-se que é o local privilegiado da produção do conhecimento. Na medida em que a gente, né, sofre esses cortes orçamentários, como que a gente pode efetivamente, né, caminhar nesse sentido, né, de refletir, de pesquisar, de buscar, de alguma forma, elementos para analisar essa realidade. E se a gente pensar também o contexto, né, da universidade pública hoje, que está extremamente terceirizada, né? A gente tem aqui, por exemplo, setores administrativos, setor da limpeza, e nós vivenciamos um processo no ano passado, onde a empresa terceirizada não repassava as verbas para os funcionários. E qual a consequência imediata disso? Nós não tínhamos funcionários para fazer os setores funcionais. E, articulado a isso, né, o corpo docente, de uma forma geral, vive um processo de intensificação, né, dessa força de trabalho. Né? Cada vez mais nos é solicitado, dentro de uma lógica extremamente produtivista, né? Mas cada vez mais nos solicitado que nós trabalhemos, que nós pensemos na produção de artigos, e isso a toda hora, né,
nos é colocado como um elemento, inclusive no contexto da pós-graduação, de continuidade. Então é uma lógica extremamente perversa e a questão, e pensar o trabalho, né, articulado a esse contexto e os ataques sucessivos, né, que vêm sendo colocados, penso que realmente a gente precisa pensar formas mais coletivas, e aí fica como uma questão para ser pensada, né? Como pensar formas mais coletivas da classe trabalhadora, porque nós somos classe trabalhadora, se unir diante desse cenário que está caótico, né? Muitas vezes eu fico me perguntando o que falta mais para haver uma mobilização mais ampliada, né, de todos os setores que sofrem os impactos, né, desse governo que está aí. Então, eu acho que é só, né, para pensar um pouco algumas questões relacionadas a isso e abrir para o debate, né, Marcelo? Que eu acho que é o mais importante e mais frutífero num momento como esse, da gente pensar, refletir, questionar uma série de coisas que estão ocorrendo. Então, mais uma vez, eu agradeço, né, a presença do professor Ricardo Antunes. Certamente queremos muito que volte, que retorne, né, para que a gente possa continuar nesse processo de estar refletindo. O dia se convidou, né? Então agora é só aparecer. Agora a gente vai abrir para o debate, e quem quiser também escutar mais o professor amanhã, ele estará no Arquivo Nacional, que fica em frente à Praça da República, de 14 às 17 horas. Então, fazendo a divulgação aqui do evento. Então, eu vou até ceder a palavra aí, porque tem muita gente já levantando o dedo. Tem o Neto como primeiro inscrito. Que eu estou sem óculos, meu óculos ficou ali, eu não estou enxergando, gente. Está onde? Wallace. Onde está seu óculos? Oi? Você quer que pegue? Deixa, é só falar o nome. Alex. Pode vir, né? Vocês podem vir se encaminhando aqui, a Patrícia, né? O Wallace, o Alex, que aí a gente vai fazer em blocos, tá? De questões, a gente passa para o professor e aí depois a gente faz um outro bloco, tá ok? Boa noite, companheiras, companheiros. Parabéns à mesa, parabéns ao professor Ricardo Antunes, um grande professor. Né? Algumas considerações, professor. A companheira, a professora, falou tudo que falta para mobilizar mais alguma coisa nesse sentido. A gente tem que recuperar o que a gente perdeu nesses últimos anos com a chegada do Lula ao poder, com a chegada do PT ao poder, com a conciliação de classes que esse governo levou. A chave, eu que sou trotskista e que vejo que a direção é o principal das lutas, é claro que as direções conectadas com as massas, evidentemente, mas o que falta é recuperar o crédito das direções, né? Hoje mesmo a gente teve no Getúlio Vargas, aqui no Rio, uma mobilização embutida no Dia Nacional de Lutas, né? E companheiras e companheiros da saúde, que hoje, companheiro Ricardo, né, tem uma jornada, e quando alguém se espanta com a proposta de 12 horas ou tantas horas de trabalho, há de se reconhecer, e não sou eu que reconheço, a própria Fiocruz, no perfil da enfermagem, que a gente tem hoje na saúde trabalhadores e trabalhadoras trabalhando quase 18 horas por dia. Né? Isso já é fato na enfermagem e é fato em vários setores da educação. Então, foi modesto quem falou em 12, a gente tem que reverter, mas ele foi até modesto. Já tem companheiros trabalhando 18 horas. Né? Então, o que falta, a meu ver, é recuperar o crédito diante das massas, colocando direções que representem realmente os interesses das massas, rompendo com a conciliação de classe. Né? O companheiro falou, não vamos aceitar que a saúde e a educação virem mercadoria. Companheiros, sempre foi mercadoria dentro do capitalismo. Às vezes mais, às vezes menos, às vezes mais, como agora estão querendo implementar. Só pode significar que isso não seja mais visto que implementado como mercadoria pela via revolucionária. Pela via revolucionária. O companheiro lembrou o Salvador Allende,
E temos que aprender com a história, temos que entender a história. E entender a história é não repetir os mesmos erros, ou pelo menos não tentar repeti-los, né? Não é a via eleitoral, não é a crença no judiciário, não é a crença no parlamento, não é a crença nos executivos que a gente possa eleger aí. O professor Alisson fala muito bem isso, repete, e eu repito com ele. Não adianta, o Estado não vai mudar por ter um negro na presidência, um índio na presidência, um operário como foi. São, no caso, da simples variação nesse sentido, são simples gestores do capital, como foi um operário vindo lá do Nordeste, como foi o Lula, né? Então, para resolver e para unificar um pouco a luta, para terminar, companheiros, o que a gente tem que fazer é o seguinte: tem acordo aqui, eu acho que é 99% ou 100%, que a gente é contra a terceirização. Mas é chegada a hora de definir do isso, que é ser contra a terceirização, que é o que fazer com os terceirizados. Eu recentemente participei de um conjunto de debates na Fiocruz, onde o que se propôs lá por alguns setores foi fundar uma associação de terceirizados na Fiocruz. Na UFRJ, não sei se tem alguém aqui de lá, se criou uma associação de terceirizados na Fiocruz. Nossa proposta, tanto na Fiocruz como na UFRJ, é outra, né? Isso mantém o separatismo, companheiros. Então hoje não tem como ser contra a terceirização sem deixar evidente, explícito, o que a gente quer dos companheiros e companheiras terceirizadas. A saúde é muito terceirizada. Hoje temos médicos e enfermagem terceirizadas na rede estadual, por exemplo, na rede estadual de saúde, né? Então é necessário que, abandonando o ar meritocrático e avançando para a luta e para a unificação, a gente entendendo os trabalhadores e o direito ao trabalho como um direito humano e vital, falar, estamos todos juntos, terceirizado tem que deixar de ser terceirizados, mas temos que abraçar isso aí e dizer, temos que rumar todos para um regime jurídico único, estabelecendo os direitos completos da classe trabalhadora, né? Temos que ver o terceirizado como irmão e companheiro nosso de luta. Não adianta falar que a gente é contra a OS, né, e deixar vago o que fazer com o terceirizado. É concurso público? Não. Quem já está trabalhando, que seja incorporado ao serviço público e que a partir disso a gente retome os concursos, mas reconhecendo o direito ao trabalho, o direito humano ao trabalho, e não há outra possibilidade de unificar as lutas e deter o avanço da burguesia internacional no Brasil e no mundo todo, na França, no México e tudo mais, unificar as lutas a nível internacional, se a gente não levar em consideração a absoluta necessidade de nos irmanarmos com os terceirizados, expulsando as OS, expulsando a IBCE, mas trazendo para junto de nós todo mundo num regime jurídico que seja único e que tenha direitos garantidos. Fora a terceirização, mas um abraço amplo aos terceirizados. Eu já fui terceirizado, é uma experiência que eu falei com o companheiro Ricardo. Eu saí da terceirização em 93 e passei por uma luta grande e hoje sou estatutário, então tem questões concretas, tem exemplos concretos, não é delírio isso, e é uma garantia ao trabalho, que a gente dê as mãos aos terceirizados e rumemos juntos para acabar com o capital e a via revolucionária. A via não é eleitoral. Obrigada, Wallace. Wallace, cadê você? Depois Alex e Patrícia. Alguém mais quer falar? Boa noite, Amiga. Foi muito importante estar aqui hoje. Para quem não conhece, sou Wallace, sou estudante aqui na graduação ainda. E é muito importante, muita coisa que eu ouvi aqui do professor, porque além de estudante trabalhador, e que isso é um parêntese muito importante quando você está dentro de uma universidade pública, porque trabalhar e dar conta da universidade é um grande desafio, né? E também fui funcionário terceirizado desta universidade, onde passamos por um processo prestado pela professora Adriana de que a gente não recebia, né, pelo nosso trabalho aqui por bastante tempo, e liderei, né, junto com outros companheiros, a grande mobilização de terceirizados na universidade, onde a gente se colocou contra a forma de relação da reitoria com as empresas terceirizadas. E em algumas conversas, por exemplo, com o nosso reitor, foi sugerido pelo nosso reitor de que o problema seria resolvido a partir do momento que os terceirizados fizessem concurso público e deixassem de ser terceirizados. Funcionários dessa universidade, terceirizados, sendo despejados, sem ter o que comer, sem ter como se locomover, sendo dispensados porque não vinham para o trabalho, por não ter passagem
para poder chegar até o espaço de trabalho. Fizemos piquete na frente da universidade, fizemos processo de formação, ver as funcionárias do bandejão se organizando entre elas para poder fazer um movimento de convencimento aos outros trabalhadores. A nossa frente foi algo muito importante. E uma coisa dentro desse meu momento como terceirizado foi muito importante, e eu acho que é importante trazer esse debate aqui na visão de uma pessoa que ainda está na graduação, que tem vários estudantes de graduação aqui, nesse espaço, é colocar o desafio de ser um estudante trabalhador e tentar ter um senso crítico e entender os processos de discussão que são dentro dessa universidade. Estar sentado aqui uma hora dessa é algo assim surreal para muitas pessoas. Eu não tenho aula, eu vou para casa. Eu posso dormir, eu posso dar conta de casa. Aqui o serviço social é um curso majoritariamente de presença feminina, né? Então, galera que está aqui, que está podendo aproveitar esse espaço como estudante trabalhador, terceirizado em outros espaços hoje. Eu nunca recebi nada dessa empresa. Eu saí dessa empresa porque consegui outro trabalho também com um vínculo de emprego também fragilizado. E tem outros estudantes aqui que também passam pelo mesmo problema e estão tentando passar pela essa barreira de dificuldade de ser trabalhador e estar dentro do espaço da universidade. A minha fala vem mesmo na tentativa de trazer essa reflexão não só para os alunos que estão chegando, os que já estão e não entendem quando a gente passa em sala de aula e fala da importância de debater quem está dentro da reitoria, de quem está dentro do seu diretório acadêmico, de quem está dentro do TCE, né, por conta dessas reflexões. Também para entender o quanto é difícil ser estudante e ser estudante dentro dessa lógica, e para que os professores também entendam a dificuldade de ser um estudante trabalhador e dar conta desse espaço, que ainda é um espaço privilegiado. Por mais que as pessoas digam que não, que seja para todos. É isso, gente. Obrigada. Uhul! Olá, boa noite. Eu sou Alex, eu sou estudante de História da FFP UERJ. Da onde você participa? UERJ. Da UERJ. Mas você usou uma sigla antes. FFP. O que é o que eu não sei? Faculdade de Formação de Professores. Ah, tá, obrigado. Aqui, esse caso dos terceirizados, na UERJ, aconteceu até um caso pior. Devido a essa crise do nosso estado, os terceirizados da UERJ ficaram 5 meses sem receber. O contrato com a firma terceirizada foi extinto. O mesmo grupo de empresários refizeram uma nova firma, recontrataram todos os terceirizados antigos, fizeram um acordo para que eles não pudessem entrar na justiça e recontrataram. Aí, mas sobre o caso a pergunta que eu queria falar é o seguinte: o trabalhador está sendo tão massacrado, está sendo tão sucateado. Será que nós, a população, está à via de uma revolução popular verdadeira? Boa noite. Eu sou Patrícia, sou servidora aqui da Escola de Serviço Social e também faço mestrado no programa de pós-graduação em Sociologia e Direito. E a minha pergunta é a seguinte: o senhor citou aí várias formas de organização do trabalho recentes, né, na qual o trabalhador ele não é mais só explorado, né, ele não tem só o seu mais valor retirado dele, né? Ele tem também as suas formas de consciência, a sua forma de consciência de classe, inclusive a sua subjetividade fica a serviço, de alguma forma terceirizada a serviço do empregador. E aí eu queria te perguntar o seguinte: como é que você avalia essa questão da subjetividade no mundo do trabalho, né? E se é possível a construção de uma teoria marxista da subjetividade? Mais alguém? Mais alguém? Boa noite a todas e a todos. Eu sou estudante de biomedicina aqui da UF, sou estudante da Juventude Comunista Avançando, e eu queria trazer só uma breve reflexão sobre como acontece dentro das ciências da saúde, ou como se fala das ciências exatas e da vida, a exploração intelectual
do estudante e também em como nossos cursos, que na maioria são integrais, então por isso extremamente elitizados, você não tem a percepção do que te espera no mercado de trabalho, você não sabe que o que te espera é um emprego onde você vai assinar 8 horas, você pode trabalhar 10, 12, 14 horas, onde seu patrão, dentro da pesquisa especialmente, ele pode te ligar de madrugada, no domingo, ele pode te ligar em sábado, você pode ter que abrir mão de uma semana, de um mês, das suas férias, para ter que salvar a sua pesquisa. Então, para continuar dentro daquele projeto, na faculdade não se fala do congelamento das verbas, não se fala do corte de 45%. Laboratórios nossos estão sendo fechados, as pessoas não sabem por que estão sendo fechados. E elas não sabem que existe um movimento contra isso. Temos um microscópio que custou R$450 mil para a UF. Ele foi para o Instituto de Biologia, ele ficou uma semana lá e os técnicos descobriram que se ele ficasse mais algum tempo, o teto ia cair do segundo andar. Então moveram para o primeiro. Só que o primeiro andar não tinha tomada suficiente para o microscópio. Então moveram para a geofísica. E nenhum técnico quer ficar cuidando daquele microscópio, porque ele está sempre dando problema e a UF é tão burocrática ao ponto da gente estar desperdiçando um microscópio de R$450 mil lá na geofísica, biologia, enfermagem, medicina, biomedicina, nutrição, ninguém usa aquele microscópio. O Instituto de Biologia é insalubre, ele é um risco para a nossa vida. Os laboratórios são todos arriscados. E não se sabe que o que nos espera no mercado de trabalho é ainda pior. Não se discute isso. Se acha que os nossos professores, que normalmente eles têm que ser a docência empurrada goela abaixo, porque não existe um cargo de cientista, de pesquisador dentro da universidade, então eles são literalmente escravizados pela universidade, porque eles continuam em dedicação exclusiva e às vezes cumprem 20, 30 horas a mais de pesquisa. E isso é extremamente naturalizado. Como estudante de iniciação científica, o meu orientador ele pode me ligar a qualquer momento para eu correr para a UF e salvar alguma coisa. Não existe nenhum gerador. Se a Ampla cortar a luz, todas as pesquisas da UF podem ir para o ralo, todas as salas podem morrer. E simples, fim. Então eu só queria trazer esse ponto. Assim, eu sou do Valonguinho, né, do distante Valonguinho, do campus onde não se fala de paralisação, não se fala de greve, não se discute esse movimento na maioria dos cursos, né, com exceção das licenciaturas, talvez. Então, eu só queria trazer isso mesmo, marcar posição, lembrar dos trabalhadores da saúde mesmo. Como você chama? Parabéns. Boa noite, eu sou estudante aqui da Escola de Serviço Social e muito do que o professor Ricardo Antunes falou sobre as diversas frentes de luta e de batalha que temos, que são os combates que ocorrem diariamente, sejam das lutas populares, as lutas em torno da questão de moradia, luta das mulheres, os negros e negras, LGBTs, enfim, um conjunto de lutas que estão dentro da classe trabalhadora, mas com todas essas questões envolvendo o trabalho, inclusive tem algumas discussões que eu venho tendo com alguns amigos e amigas sobre aqui, que eu ainda acho que existe a centralidade do setor do proletariado, que é o operariado industrial, na luta de classe para a transformação da sociedade. Não negando, obviamente, que o conjunto da classe trabalhadora tem que se mover para que isso possa ocorrer. Entretanto, eu queria que fosse debatido e aprofundado um pouco mais sobre se há ainda essa centralidade ou não no operariado industrial para a transformação da sociedade. Tem quantas pessoas? Como você chama? Pode ouvir? Tá dando para ouvir? Boa noite, eu sou estudante de Sociologia, estou no 7º período, né? Meu objetivo de pesquisa é Sociologia do Trabalho, inclusive. Enfim, eu gostaria de fazer uma pergunta, né? No caso, uma questão ao Ricardo, com relação à questão do trabalho, mais especificamente o trabalho precário, né? O subproletariado, né?
conceito que o autor denuncia, né, o subproletariado urbano como novo proletariado que vem se emergindo, né, qual o papel, né, que esse novo proletariado ele angaria a partir do cenário de rebeliões urbanas que a gente tem nessa virada, né, da década, no caso de 2013 para agora, né, com as rebeliões urbanas, né, no caso as jornadas de junho, enfim, as greves, né, que vêm ocorrendo, inclusive no setor de teleserviços, né, foi um setor que, inclusive, o Ricardo Antônio chega a pesquisar e a tratar nos seus artigos e obras. Enfim, tenho muito interesse e admiração pelo professor e gostaria de me responder. Obrigado. Tem mais 2 pessoas inscritas até o momento, eu vou passar a palavra para elas agora, parece igual para tentar passar para o outro. Olá, boa noite a todos e a todas. Primeiramente, fora Temer. Eu sou o Emanuel, sou professor de Direito do Trabalho na Universidade Estadual de Feira de Santana, sou doutorando aqui no programa de Sociologia e Direito da UF. E minha pergunta é um pouco motivada pela pergunta da Patrícia. A Patrícia perguntou sobre uma teoria sobre as subjetividades, uma teoria marxista sobre a subjetividade, e também fiquei fiquei pensando ali sobre a questão do voluntariado. Recentemente eu encontrei um amigo que trabalha no Vale do Silício, né, trabalha nessas empresas de ponta de tecnologia, e ele falou para mim que uma piada corrente entre os trabalhadores ali do Vale do Silício é que o trabalhador hoje em dia ele trabalha 8 horas para o seu patrão, e quando ele chega em casa ele ainda trabalha mais algumas horas para as redes sociais, né? E a gente não percebe essa sutileza de uma produção de valor para o outro a partir de um trabalho voluntário que a gente pratica nas redes sociais. Eu queria que o professor fizesse alguma reflexão nesse